Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para iniciar a nossa live de lançamento do nosso dossiê de ciência. Esperar a professora Vanessa entrar aqui para chamar ela. Vanessa entrou, vou convidar ela aqui. Olá! Olá, Carol, boa Tudo bem? noite. Boa noite, Vanessa. Como está? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tirando esse calor, tô derretendo aqui. Nossa, imagina que também tá. Você tá em Viçosa? Não, tá em BH. Viçosa tá quente demais também. Nossa, eu na hora que eu liguei aqui pra coisar o vídeo, eu falei, gente, eu tô até brilhando, estou suor. Exatamente. Tá difícil, mas tá bom, né? Tem jeito. Tá. Então, boa noite, pessoal aí que tá entrando. Vamos dar início aqui à nossa live de lançamento do nosso dossiê. Nossa convidada de hoje é a professora Vanessa Alana, é professora lá da Universidade Federal de Viçosa. A Vanessa foi convidada por dois motivos. Primeiro, por ela ser uma pesquisadora da história, né, da ciência e da saúde, por ter trabalhos nessa área, e também porque ela é a organizadora do nosso dossiê. Então, é a melhor pessoa para falar sobre o nosso dossiê e sobre esse tema. E fazer só uma apresentaçãozinha básica da Vanessa, que fez graduação em História em Juiz de Fora, no FJF, mestrado e doutorado pela Fiocruz, e você terminou o pós-doc, né? Você estava fazendo o pós-doc. Terminei. E o pós-doc também na Fiocruz, né? Sim. Muito bom. Então, Vanessa, em nome da comissão editorial da revista, queria te agradecer imensamente, primeiro por nos ajudar com a organização do dossiê, ter dado aquele parecer excelente, e também por ter disponibilizado hoje um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho sobre as pesquisas dentro da área de História da Saúde, das doenças, e falar também sobre o nosso dossiê. E boa noite, e aí você pode ficar à vontade. Obrigada. Carolina, eu que agradeço, na verdade. Boa noite para todo mundo, o pessoal está entrando. É uma grande felicidade de estar aqui, uma gratidão enorme de participar. Primeiro, participar, né, do dossiê. Eu acho que hoje é uma temática extremamente interessante para a gente conversar. O dossiê, vocês já viram, ele tem o nome de História e Ciência em Tempos de Pandemia, Reflexões e Perspectivas, o 33º dossiê da Temporalidades, né? E aí eu queria primeiro falar da minha gratidão em participar desse dossiê. Eu já trabalhei, tive a possibilidade de contribuir com a temporalidades em outros momentos, fazendo alguns pareceres, e agora organizando esse dossiê e fazendo essa apresentação. E eu queria deixar registrado o quanto que eu admiro o trabalho de vocês aí na revista. Sempre admirei o trabalho da Temporalidades, pela alta qualidade que vocês fazem, por todo o envolvimento que a gente percebe que vocês têm na revista, pela qualidade que a revista traz, por ser uma revista 100% discente, um dos maiores programas de pós-graduação em História que nós temos no Brasil. Então, é uma gratidão triplicada de participar desse momento do dossiê com vocês e de acompanhar também o crescimento e toda a consolidação da temporalidade no ramo da publicação acadêmica na historiografia. Então, agradecer muito a Temporalidades pelo convite, agradecer você, né, que a gente trata o mais próximo, você e Luísa, de todo esse período da organização da dossiê, da organização da live. É um prazer imenso estar aqui. E acho que esse dossiê, para além da questão que ele traz, a temporalidade desse dossiê ela é extremamente crucial para que a gente
dos tempos de pandemia e principalmente da história da ciência, da potencialidade da produção do conhecimento historiográfico nesse tempo, de temáticas que nós temos e de potencialidade que nós temos também para trabalhar. E aí, só dando um spoiler do dossiê e também fazendo um convite a todos para circular, o dossiê já está publicado, na verdade. E aí eu vi a edição, tá lindíssima, fiquei ainda amplamente mais feliz de ter contribuído na organização desse dossiê. Nós temos especificamente trabalhos sobre história da ciência e da saúde, 10 trabalhos, né? E aí já dá esse spoiler para convidar todos para conferirem a edição lá do dossiê. Nós temos uma multiplicidade enorme de abordagens e temáticas dentro da história da ciência e da história da saúde, com trabalhos que vão circular por diversos domínios desse campo de produção do conhecimento, pensando na historicidade das práticas e dos discursos científicos, as doenças, as experiências das epidemias e suas múltiplas facetas, pensando as relações com o poder público, epidemia, Estado, poder público, com a sociedade de uma forma geral. E aí é um dossiê de um conjunto de artigos nesse rol de reflexão que traz uma riqueza de fontes, de metodologia, de espacialidades analisadas e que, além de oferecer para o leitor um amplo leque das possibilidades de compreensão dessa temática, também para o próprio fortalecimento de estudos em história da ciência e da saúde do país. Então, mais uma vez, a revista ela traz uma contribuição extremamente significativa para o nosso campo da historiografia, especificamente para o campo da história da ciência e da história da saúde, que depois eu vou discutir um pouquinho, conversar um pouco com vocês. Na verdade, o que eu trouxe vou tentar ser mais breve para a gente depois poder ter um tempo mais de diálogo, mas é uma conversa, então, se vocês tiverem alguma questão, algum apontamento também, podem colocar no decorrer dessa fala inicial. E o meu objetivo aqui é de trazer algumas reflexões. Primeiro, sobre o nosso cenário atual, ou esses tempos de pandemia, que dão título ao nosso 33º dossiê da Temporalidades, e sobre o que a história, ou um historiador da ciência, tem a dizer sobre história, sobre ciência, sobre saúde, sobre pandemia. E aí pensar um pouco também da minha trajetória dentro desse campo de produção da história da ciência como campo de investigação. Carol já me apresentou muito bem, vou falar um pouquinho das nuances desse caminho como historiadora. E é interessante a gente pensar, só para começar, que quando a gente pensa saúde, pensa história, saúde pública, a gente não está pensando somente no passado, mas sim como esse passado, e aí falando do local de fala de uma historiadora da ciência, mas como esse passado está relacionado com o nosso presente. Até porque a história, ela se faz através do presente, das questões e motivações do nosso local de produção, para citar Michel de Certeau, né? Então, do nosso local de construção metodológica, de construção teórica e das reflexões e dos questionamentos que vêm do nosso presente. E aí, quando a gente pensa no nosso presente, especificamente na nossa temática de hoje, que tempos de pandemia que são esses? Né? Que pandemia é essa? Que cenário é esse que trouxe para diversos ramos da produção do conhecimento, e aí que eu vou falar em particular da historiografia, de algumas impressões minhas, do que ela nos trouxe para pensar toda a nossa sociedade, todo esse espectro que a gente tem vivido. E aí, interessante a gente pensar que as epidemias, assim como seus desdobramentos sociais, econômicos, eles acompanham a experiência humana nos mais variados tempos e contextos históricos. Então, se a gente pensa em taxas de mortalidade atípicas, em quarentenas, nos estigmas que são associados aos próprios doentes, nas promessas de cura milagrosa, resistência a medidas profiláticas, esse não é um cenário só do ano de 2020 da Covid-19. Esse é um cenário que, historicamente, ele perpassa diversos contextos históricos. E eu gosto muito de uma alusão para se pensar esses tempos históricos do trabalho do Charles Rosenberg, que é uma das grandes referências na história da medicina, que é pensar as epidemias como uma dramaturgia, como uma peça teatral. E aí ele divide essa peça em 4 atos. E quando a gente perpassa por esses atos, parece que a gente está ligando a TV e está fazendo todo um flashback dos últimos acontecimentos, né? Então, o primeiro ato é o ato da negação. Nada está acontecendo, partindo para um progressivo reconhecimento da existência e da realidade da pandemia. Um segundo ato já vem uma tentativa de explicação.
o que é isso, o que está acontecendo, que doença é essa. E é interessante que essa explicação, ela passa por questões científicas, sim, mas ela também passa por outros elementos, elementos morais, elementos religiosos, passa por toda uma complexidade dessa tentativa de explicação dessa epidemia, no nosso caso de uma pandemia. O terceiro ato viria com uma negociação, e aí se negocia uma resposta coletiva a essa situação que aí já está clara, que é a pandemia, e formas de se fazer frente a essa doença, ou ações para se fazer frente a essa doença. E depois, no quarto ato, que seria a reflexão, ou a construção de reflexões sobre a experiência desse adoecimento, para pensar os impactos, os ensinamentos que a pandemia trouxe. E é interessante que a pandemia do Covid-19, ela traz para nós uma série de peculiaridades pelo próprio cenário no qual ela acontece. Então, hoje, em pleno século XXI, a gente tem um mundo extremamente conectado de pessoas, de mercadorias, de população, com uma capacidade de disseminação do vírus extremamente intensa. E também um cenário com muita capacidade de informação, de comunicação, de análise, de produção do conhecimento em vários campos da ciência. E aí, para além dessa interligação desse cenário, a pandemia nos trouxe também, na contemporaneidade, uma série de transformações, na verdade, nos impôs uma série de transformações abruptas no nosso cotidiano, se tornando aí, na minha visão, o maior desafio sanitário, um desafio sanitário de dimensões inéditas no nosso último século, né? Hoje eu dei uma circulada no site da Johns Hopkins e até um dos artigos do dossiê fala sobre a base de dados da Johns Hopkins em relação aos números da pandemia em tempo real no mundo todo. E sempre quando eu vou falar alguma questão relacionada, eu gosto de dar uma passada para visualizar os números. Apesar de história demográfica e serial não ser definitivamente o meu aspecto de circulação. Mas hoje eu assustei com os números mais ainda. Tinha um tempo que eu não visitava a base, então eu até anotei. Nós temos mais de 34 milhões de casos confirmados no mundo. E no Brasil nós temos mais de 4 milhões, quase 5 milhões de casos confirmados. E para o cenário brasileiro, mais de 140 mil mortes. E aí pensando, por exemplo, eu moro numa cidade do interior e sou de uma cidade do interior ainda menor do que Viçosa. A minha cidade tem 20 mil habitantes, 150, nós temos o quê? 7 vezes uma cidade que se foi justamente por esse reflexo da pandemia. E aí, se a gente pensa, por exemplo, que foi em dezembro do ano passado que o OMS decreta emergência internacional pelo rápido alastramento, pelas notícias que estavam sendo veiculadas, doenças respiratórias relacionadas a um vírus novo, que ainda não se tinha uma identificação do que era. E hoje, cerca de 8 meses depois, nós temos mais de 180 países infectados pela doença e com essa dimensão da amplitude da disseminação da doença e do número de mortes em consequência. E aí, dentro desse cenário, onde que entra a história? Como que a história entra? Como que a produção historiográfica ela entra num cenário, num tempo de pandemia, que respostas, que explicações, que reflexões e que indagações que a história pode nos trazer. E aí é importante ressaltar um ponto também, que esse reconhecimento da saúde como um campo de investigação histórica, das relações entre saúde e outras esferas da vida humana, cultura, sociedade, política, economia, essa é uma situação nova. Isso não é uma temática nova para a historiografia. Mas, obviamente, a pandemia ela potencializa essa percepção. Ela traz mais, né, a nós das ciências humanas, a nós historiadores, a reflexão, ela nos traz outras questões para pensar esse período de pandemia e acho que mais do que isso, a vivenciar esse período, toda essa conjuntura, nos traz talvez mais reflexões do que quaisquer leituras que nós tenhamos feito. E aí eu queria só fazer uma parte para pensar na verdade, para relatar uma situação pessoal. Quando eu estava no pós-doc no Rio, ano passado, e aí eu terminei meu pós-doc no final de fevereiro. Em março eu retornei para Viçosa no meio de todo esse contexto. E aí duas situações me marcaram muito nesse período todo. Em janeiro, e aí, em pleno verão carioca, 45 graus, 6 horas da tarde, eu fui encontrar com uma amiga minha para a gente beber alguma coisa para refrescar naquele calor todo. E aí, ela falou, tá, espera só um pouquinho que eu tenho que passar na farmácia. Eu falei, passar na farmácia? Tá passando mal, alguma coisa? Não, vou pegar uma coisa que eu encomendei. Mas, deve ter encomendado. Um fruto escolar, uma coisa, né? Teve encomenda. Aí, quando a gente chegou lá, tinha uma caixa de máscara descartável e de álcool em gel.
amiga, mas para que isso? Ela, não, você não tá vendo aquilo lá na China, não? Vai chegar aqui. E aí, eu já tô me precavendo. Lá em casa já tem não sei quantas caixas de máscara. Eu já tô comprando mais não sei quantas, porque máscara não vai faltar. E álcool em gel, porque isso vai faltar, tá? Aí eu ri, né, da situação, de como foi cômico aquela fala e tudo, rimos, etc. Mas aquilo ficou na minha cabeça, aquela preocupação tanto dela. E aí eu lembro de estar na Fiocruz, estar lá na minha sala com o nosso grupo de trabalho, comentar com as pessoas de forma informal mesmo. Gente, mas vocês acham que chega nessa magnitude? E aí as pessoas disseram, não, eu acho que chega e chega forte. E aí toda aquela questão, a gente ainda não, né? A gente sabia que as peças do ato teatral, né? A gente nega, mas a gente sabe a existência, a gente começa a pensar a existência. E aí quando eu volto para Viçosa para assumir as minhas atividades na UFV, eu fico uma semana na UFV e de repente as aulas presenciais são suspensas e aí toda a vida é virada de cabeça para baixo e a gente ressignifica muita coisa. E aí eu lembro de nesse primeiro mês de pandemia eu ligar para o professor Luiz Antônio, que foi meu orientador de mestrado, doutorado e meu supervisor de pós-doc também, e comentar com ele, falar, Luiz, mas você já se pensou vivendo algo semelhante a isso? Ele falou nunca. Eu falei, não, porque eu tô numa sensação assim, eu comecei a pensar história da ciência, a ler essas questões no meu mestrado, e já tem mais de 15 anos. Chega uma hora que a gente não fala a data precisa, tá? A gente só fala mais de uma temporalidade. Tem algum tempo já que eu estudo. Leve tempo. Então eu comecei a ler essas questões, né? Ler a história do medo no Ocidente, do Delumot, para pensar as questões de epidemia. E aí eu lembro de uma leitura que muito casou, que foi a ideia do panóptico do Foucault, pensando essa expansão, essa epidemia e toda a quebra de rituais, de códigos coletivos. Estudava outras doenças, outras epidemias na história. E de repente eu, como historiadora da ciência, me vi vivendo naquilo e aí, obviamente, tentando teorizar tudo aquilo que eu já tinha estudado, já tinha pensado, já tinha lido, num momento específico, que era o momento justamente da pandemia do Covid-19, de toda essa ressignificação. Então, eu acho que esse momento trouxe para nós da história um grande potencial também de análise, apesar da história das ciências não ser uma área nova de conhecimento, pelo contrário. E aí eu queria entrar numa outra parte para pensar aí brevemente, para a gente não expandir muito, um pouco dessa minha trajetória, como é que eu cheguei na história das ciências e falar um pouco, obviamente, a minha trajetória ela é uma das infinitas possibilidades de pesquisa e de reflexão dentro da história da ciência e da história da saúde. Na verdade, eu comecei a me interessar pelos estudos de saúde ainda na graduação, em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. E aí eu trabalhava com a professora Wanda Arantes, que foi a minha grande mestre na época, ainda é hoje, né? Mas que foi a grande responsável por me encurtir nessa linha de investigação histórica. E a Wanda, na época, trabalhava com os escritos do Pedro Nava, que foi um médico e que tem uma série de baú de ossos, Galo das Trevas, e que o pai dele também tinha sido médico em Juiz de Fora. E ela trabalhava com as memórias do Pedro Nava e ela começou a pensar, por que você então não pensa alguma questão específica em relação à saúde? Na época eu estava entre trabalhar com escravidão, café, história econômica, que era muito em voga na minha formação, fiz graduação no início dos anos 2000, a data. E aí essas questões estavam muito avultando naquele momento. Eu falei, de repente vou trabalhar com saúde escrava e tal. E aí, de repente, caiu de Clio um tema de pesquisa que era a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, que não tinha sido estudado, que estava com o arquivo todo desorganizado e que vai ser o grande marco da modernização de Juiz de Fora. Foi a segunda Sociedade de Medicina e Cirurgia fundada no Brasil. Nós ingressamos nesse tema de pesquisa, aí eu fui fazer o meu mestrado na Fiocruz. Quando eu cheguei na Fiocruz, o Luiz Antônio Teixeira, ele tinha defendido a tese de doutorado dele anos antes sobre a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que ela ainda vem depois da de Juiz de Fora. E aí foi um grande trabalho de história institucional, de pensar a história institucional da ciência, de pensar a Sociedade de Medicina e Cirurgia dentro dos seus ditames de ciência útil, de evidenciar a questão desses médicos para a sociedade como um todo, e aí pensando justamente na especificidade de Minas Gerais, com um cenário no qual você não tinha essa medicina acadêmica consolidada dentro do rol de práticas de cura. E aí, dentro desse trabalho da Sociedade de Medicina,
eu trabalhei com algumas doenças específicas, como cólera, só algumas pinceladas, a febre amarela. Mas sempre tive a vontade de trabalhar com uma doença em específico. Essa era uma grande questão para mim. E aí, por N questões, eu não fiz o doutorado logo depois do mestrado, fui dar aula como professora substituta, etc. E no doutorado, eu tive a grande possibilidade de aí o outro presente de Clio, que foi o câncer, a história do câncer, para trabalhar dentro da perspectiva da produção do conhecimento histórico. E foi um presente de Clio mesmo. Eu estava num evento, estava no evento São Leopoldo, no Mampu, e aí encontro o Luiz, falei, vou fazer o doutorado, vou fazer a seleção, estava pensando em estudar outras questões. Ele falou, olha, a gente está fazendo 70 anos do INCA, e o INCA fez uma parceria com a Fiocruz, e aí estavam desenvolvendo várias pesquisas acerca da história do INCA e da história do câncer no Brasil. E nesse rol eu ingressei, e aí eu fui trabalhar primeiro com um grande personagem da cancerologia no Brasil, chamado Mário Kreff, e logo depois a gente entrou nos cânceres ginecológicos. E a minha tese de doutorado é uma tese totalmente diferente do mestrado. O mestrado foi, eu brinco que o mestrado foi todo certinho, de início, meio e fim, com temporalidade. O doutorado a gente mudou super. Aí eu tive um período sanduíche na Universidade de Manchester, no centro de pesquisa em História da Medicina. E aí tem vários trabalhos lá sobre câncer que me abriram várias perspectivas para trabalhar com essa questão. E aí eu acabei trabalhando com câncer do colo do útero, numa perspectiva de formação de uma rede de controle do câncer do colo do útero no Brasil, a partir de alguns espaços, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. E um modelo próprio que a gente tinha de diagnóstico do câncer do colo do útero, que naquele momento estava muito relacionado às relações internacionais do Brasil, principalmente com a Alemanha. E aí esse trabalho ele foi um trabalho de meados do século XX, a gente foi de 30 até 70. E para o pós-doutorado ficou uma questão pendente do doutorado. Doutorado no início a gente trabalhar com os cânceres ginecológicos, mama e colo do útero. E por questões metodológicas ou por serem doenças muito diferentes, a gente ficou com o colo do útero. E no pós-doc eu trabalhei com as associações de pacientes de câncer de mama no Brasil, mais especificamente com a Federação das Associações, que é a FEMAMO, que é uma associação criada no final dos anos 90, que vem muito com o momento do SUS, da ideia de saúde para todos, e que tem nas políticas de advocacy ou no cunho político um dos seus grandes espaços de representatividade na construção de políticas públicas em relação ao câncer de mama. Então, todo o meu trabalho com a relação do câncer, ele vem muito, não na perspectiva, por exemplo, da história do paciente, mas na perspectiva de formação de políticas públicas, de atrelamento da doença às questões do Estado e nos discursos de Estado em relação a essas doenças específicas. E esse é um dos roles que a gente tem, por exemplo, para trabalhar em relação à história das ciências, à historiografia das ciências e da saúde. E é interessante como que a nossa área, ela é uma área que nos permite dialogar com áreas totalmente que, num primeiro momento, a gente pode pensar que sejam diferentes. Eu tive, há 2 anos atrás, numa mesa em Juiz de Fora, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, coincidentemente também, sobre febre amarela. E aí, na época, estava fazendo aniversário de 1 ano da primeira morte sobre febre amarela silvestre na cidade. E aí estávamos eu, infectologista, e um médico veterinário discutindo as questões da febre amarela. E aí eu, coincidentemente também, naquele momento, 100 anos atrás daquele contexto, né, do ano de 2008, a gente teve uma sessão que eu trabalhei na minha dissertação, que foi uma sessão na Sociedade de Medicina e Cirurgia, discutindo a febre amarela naquele contexto e como que a Sociedade de Medicina e Cirurgia ela colocaria ações, pensando no rol de ciência útil, para precaver o município da invasão da febre amarela. E 100 anos depois a gente estava ali discutindo uma temática semelhante à temática que a gente estava discutindo. Então é um campo de pesquisa extremamente amplo, acho que o dossiê ele mostra muito isso. Eu, mais uma vez, quero recomendar a todos a leitura do dossiê, que realmente está muito bacana. Eu vi que tem uma entrevista com a Anne também, quero ler depois a entrevista. E nesse contexto no qual nós somos levados a pensar e a ressignificar uma série de questões, tanto questões do âmbito da vida cotidiana, como questões da própria gerência do Estado, da capacidade de respostas fortes em tempos de uma pandemia. Doenças vão continuar existindo e epidemias vão continuar existindo. E novas doenças possivelmente vão surgir. A grande questão que eu acho que fica é da capacidade de ter respostas fortes, de ter estruturas consolidadas para lidar com esses momentos. E aí pensar na saúde pública, no seu espectro global e na importância
dos investimentos dentro da produção de ciência. E aí, ciência nos seus múltiplos sentidos, nos seus múltiplos espaços de produção do conhecimento. Bom, Carol, era um pouco desse início de fala, porque se deixar a gente fica falando uma hora e aí para a gente poder interagir um pouco mais, para poder ampliar para as perguntas e para a gente ter esse bate-papo mesmo nesse momento simbólico, lindo de lançamento do nosso dossiê. Sim, nossa, foi ótima a fala, Vanessa. Eu fiquei só numa dúvida, nós temos feito lives na revista de 15 em 15 dias. E aí são temas variados, né? Enfim, a gente sempre pede também para o nosso convidado falar um pouquinho sobre a questão das fontes. E aí eu fiquei curiosa também. Quais geralmente são essas fontes, né? Assim, você pode falar das suas ou também de uma forma geral, dentro do campo da história da ciência, que são mais utilizadas. Como é a questão dos arquivos, do acesso, se tem online, né? Porque hoje em dia está todo mundo partindo para as fontes online. Você está falando do seu doutorado que foi bem modificado, né? Eu estou nesse mesmo BO agora, a pandemia está me fazendo modificar, porque meu arquivo era exclusivamente físico. E aí eu estou tendo que modificar porque eu não sei quando que meu arquivo vai abrir, né? Então, o boom agora é fonte online. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa parte de fontes, o acesso, porque muitas pessoas que vêm assistir também as nossas lives, elas buscam, muita gente está interessada, às vezes, né, de iniciar uma pesquisa, né, nesse campo. Então, para dar uma luz no fim do túnel, ajudar as pessoas. Então, na verdade, quando a gente pensa de fonte histórica, principalmente depois da Revolução Documental, da virada linguística, de toda a revolução da historiografia, da forma de produção historiográfica a partir dos anos 90, nós temos aquela ideia de que tudo é fonte, tudo pode ser utilizado como fonte. Algumas fontes, elas caminham mais para alguns trabalhos específicos. Então, por exemplo, algo que eu não trabalhei no meu doutorado, que eu disse que foi a visão do paciente. Os prontuários médicos, eles são documentos fantásticos para se pensar, por exemplo, a questão dos pacientes. Os jornais, grandes fontes que nós temos para trabalho. No meu mestrado, eu trabalhei, como eu estava trabalhando com história institucional, eu trabalhei basicamente com jornais e com documentos da instituição, que era da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Então, boletins, atas, discursos, posicionamento nos jornais, eu consegui acompanhar algumas dessas questões, desse cruzamento de fontes. E são materiais que grande parte deles estão disponíveis, né, digitalizados para acesso. No meu doutorado, a minha documentação, eu tive a facilidade de poder fotografar toda, então eu trabalhei com periódicos médicos, e aí minha grande fonte foi o Análise Brasileiro de Ginecologia, que era uma revista que foi fundada dentro do epicentro da minha pesquisa, que foi o Instituto de Ginecologia no Rio de Janeiro, e aí estava dentro da Academia Nacional de Medicina, eu pude fotografar, então eu tive essa facilidade de trabalhar com computador, mas encontrei grande parte das minhas fontes também online. Jornais eu trabalhei muito pouco, por exemplo, trabalhei muito como eu estava analisando o discurso médico, a construção das políticas, eu analisei esses canais, né, esses artigos médicos que estavam sendo publicados. Quando eu fui fazer o sanduíche em Manchester, eu tive acesso a uma série de documentos dos Estados Unidos sobre uma das técnicas que eu usava de diagnóstico do câncer do colo do útero, que é a colposcopia, no cenário norte-americano. E aí, isso tudo também com artigos médicos que estavam disponíveis também online. Então, nós temos jornais, nós temos os artigos médicos nos anais das revistas acadêmicas, geralmente das revistas de medicina para trabalhar, nós temos os prontuários médicos, os jornais, a história oral. A história oral é um grande potencial de trabalho para nós agora. Eu, no pós-doc, eu utilizei bastante da história oral, tem um projeto de câncer na Fiocruz, então eles já tinham feito um hall de entrevistas. E para quem está trabalhando, obviamente, numa perspectiva de uma história mais do tempo presente, que a história oral nos ajuda a pensar, ou também tem outras entrevistas que já foram feitas e que a gente pode utilizar nesse momento. Para quem trabalha com formação de políticas, por exemplo, as legislações, elas estão todas disponíveis na internet, então é fácil da gente buscar. E eu acho que hoje também tem um grande movimento da digitalização. Quando eu trabalhei com o meu mestrado, as fontes estavam todas desorganizadas. E aí a Wanda, na época, ela foi lá e simplesmente xerocou tudo. E me deu para trabalhar.
um anjo. E aí, Nossa. logo depois, essa documentação ela foi incorporada pelo arquivo da universidade e essa documentação foi toda digitalizada. Então, nós temos muita documentação digitalizada hoje. Acho que um caminho mais amplo para a digitalização também que a gente pode trabalhar com ele. Nos artigos do dossiê, vocês vão perceber, por exemplo, que muitos artigos, muitos que trabalham mais tempo presente, têm na internet sobre sua ferramenta de pesquisa. Então, por exemplo, as plataformas de notícias sobre o Covid, sobre os dados que vão sendo divulgados. Então, tem muito material para a gente trabalhar nesse domínio da internet, que acho que facilita muito o nosso trabalho. Mais do que facilitar nesse contexto, nos traz uma realidade que temos que pensar por ela, né? Como você falou, em relação ao seu trabalho. Mas nós temos uma infinidade de fontes para trabalhar com essas questões, história da saúde, história das doenças. Basicamente, toda tipologia de fonte é possível de ser trabalhada. E aí é pensar mesmo na temporalidade que você... Sempre que um aluno chega para mim, mas eu não sei que tema que eu quero trabalhar, o que eu vou pensar. Obviamente, como uma historiadora da ciência e do período republicano, eu sempre, né, floreio, trago questões do meu período, mas a primeira coisa que eu coloco é que a primeira questão a se pensar é o que te chama, o que te impulsiona mais para pensar uma pesquisa. Qual temporalidade que você mais gosta de trabalhar? E aí, dentro dessa temporalidade, quais são as questões que mais te chamam a atenção? São questões dos aspectos culturais, sociais? Quais são as temáticas que você, ou às vezes na graduação ou de alguma leitura, já se interessou um pouco mais? Qual o ramo da historiografia? Se é uma história política, se é uma história econômica? O que você, apesar da gente ter um diálogo entre as áreas também, que é muito importante da gente reforçar. E aí, com essas questões, eu brinco até para eles anotarem. Vai anotando, vai fazendo um caderninho, vai pensando nessas questões todas e vai, obviamente, olhando e mapeando os espaços nos quais mais te afece para pesquisa. Porque pesquisa, a gente tem que ter paixão. Se você não tiver paixão pelo tema, aí chega um momento que, principalmente na escrita, é você e você. É difícil. Exatamente, é você e você, então você tem que estar envolta naquilo para poder pensar. Mas temos uma multiplicidade de fontes para trabalhar nessa temática. Ah, que ótimo. Então, acho que a gente recebeu algumas perguntas aqui. Aí eu vou te falar. Bem, as primeiras. Você quer falar um pouquinho especificamente sobre o dossiê, mas a gente tem umas perguntas sobre o dossiê. O que você prefere? Você quer ou você já quer que eu Faz faça? as perguntas e aí a gente vai A gente conversando. vai falando, né? É. Então, tem 4 perguntas aqui, aí eu vou fazer 2 e depois a gente faz mais 2. Como foi sua experiência de organizar um dossiê de história que trabalha com um tema tão presente, né, tão quente e que também atinge o seu próprio dia a dia? Você acredita que o leitor, né, dessa edição poderá encontrar alguns indícios de possíveis respostas para a pergunta sobre o papel da história nesse contexto? Eu vou começar pela segunda pergunta. Tá. Eu acho que ele encontra infinitos indícios para pensar o papel da história nesse contexto, pelos artigos, pela excelência que foi construída esse dossiê. Nós temos ali, como eu disse no início, um amplo espectro de possibilidades de pesquisa histórica, tanto pelo rol de fontes, quanto pelas diretrizes teórico-metodológicas que são apresentadas nos diferentes artigos. E aí temos temáticas das mais diferentes, desde estudos de caráter mais ensaístico, que são estudos mais de literatura, da bibliografia, até estudos com fontes, como, por exemplo, essas fontes de base de dados atuais de Covid na pandemia, e que a gente encontra na internet. Então, para o leitor observar, e é interessante também a gente pensar da leitura desses dossiês, para quando você está pensando no seu projeto de pesquisa, olhar os artigos, olhar as fontes que os autores estão utilizando, olhar a bibliografia com a qual eles estão dialogando e buscar nessas fontes e nessas bibliografias referências para a construção dos trabalhos ou para reflexão em torno desses trabalhos. Então, o dossiê, sim, eu acho que ele super oferece um amplo rol para se pensar e da experiência como na organização. Primeiro que é um grande prazer pensar e ver pessoas pensando temáticas as quais você
tanto gosta, tanto se aproxima. E eu falo para mim mesma, assim, falo para os meus alunos que pensar a história das ciências, a história da saúde é algo que me impulsiona muito. Então, eu fico vívida muito quando eu estou pensando nessas questões, quando eu estou falando de doença, quando eu estou falando de epidemia, quando eu estou falando de diagnóstico. São questões que muito são afeitas a mim, tanto do ponto de vista profissional e acaba entrando no ponto de vista pessoal também. E uma das grandes questões na organização de um dossiê é a possibilidade de aprendizado que a gente tem. Então, são diferentes artigos, diferentes autores, diferentes locais de produção, diferentes perspectivas de produção. Então, a gente aprende muito também vendo esses novos trabalhos, atualizando também o nosso rol com esses trabalhos novos que estão sendo lançados. Pensar essas questões no contexto atual é, sim, desafiador. Pensar quaisquer questões de saúde no contexto atual é extremamente desafiador para a gente, porque é aquele ponto que eu ressaltei, né? A gente trabalha a história da ciência, a história da saúde numa longa contemporaneidade já, uma longa temporalidade, na verdade. Mas vivenciar a pandemia do Covid-19, ela nos trouxe um impulso ou um reflexo, né? Uma efervescência ainda maior para pensar essas questões, porque a gente está vivendo essas questões. Então, você olha para várias situações com uns olhares, obviamente, de toda essa abundância de questões e de infinitas possibilidades que a gente está vivenciando hoje. Então, sim, pensar essas questões dentro desse contexto é impossível, por exemplo, ler os artigos e não pensar no contexto que a gente está vivendo, não pensar nos contextos de epidemia. Temos um artigo, por exemplo, sobre a varíola, e aí pensar no como que a doença, ela ressignifica todas as relações sociais. E essa ressignificação, ela passa tanto em momentos de sociabilidade, vou dizer, para momentos de festividades, como para momentos, por exemplo, no obituário. Ela ressignifica os rituais de morte, por exemplo. Né? E aí da questão dos velórios, dos enterros, dos encontros sociais, as perspectivas de circulação, né? Se tem liberdade de circular, se não tem, até onde o Estado pode ir, o Estado não pode ir, até onde a responsabilidade individual ela bate na responsabilidade coletiva. Então, ler esses artigos, ler essas questões nos trazem uma série de pontos para pensar o contexto que a gente está vivendo, e o contexto fica voltando na nossa cabeça o tempo todo para analisar esses pontos e visualizar justamente todas essas questões que uma epidemia, uma questão de saúde coletiva global nos traz em tempos específicos como esse, e nas diversas temporalidades que foram trabalhadas nos artigos do dossiê também. Ótimo. A próxima pergunta acaba que você já até falou um pouquinho, que é como você acredita que contextos como o atual podem estimular o interesse pelo campo da história da saúde? Aí acho que mais pensando também em, né, às vezes, quem está iniciando uma pesquisa, talvez por esse tema, né? E assim, acho que por muito tempo agora esse tema ainda vai crescer mais ainda. Acho que o interesse ainda vai aumentar, né? E aí também, se você acredita que há uma sinalização para a necessidade de se dar mais atenção e importância para essa área de estudos, para a ciência enquanto área de estudos. Eu acho que são duas questões, assim, no primeiro momento, primeiro ponto, é quando a gente pensa do reflexo da pandemia para essa área de estudos, se isso vai refletir nos trabalhos, acho que reflete sim, até porque a história ela é pensada para questões do presente. E aí não é no sentido comparativo, mas são as nossas indagações no presente que nos fazem olhar para o passado e tecer narrativas com nossas ferramentas teórico-metodológicas, que a historiografia nos possibilita, para pensar esse passado, para interpretar esse passado e para trazer narrativas sobre esse passado. Então, o olhar do presente, que nos orienta a pensar o passado, obviamente, esse cenário de pandemia, ele nos reflete uma série de questões sobre a história da ciência e a história da saúde que ficam extremamente latentes para a gente. E acredito que seja um fator de impulsionamento das pesquisas e de crescimento desse campo de trabalho. A história das ciências e da saúde, por mais que ela já tem um amplo caminho já de pesquisa. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com esse tema, era pouquíssimo veiculado
em relação às produções, tinha pouca literatura ainda sobre isso. Os próprios professores, pouquíssimos aí do meu rol, né, trabalhavam com essa temática. Então, era uma temática ainda muito distante de se pensar. E aí eu lembro de uma cena quando eu estava começando o mestrado na Fiocruz, uma tia-avó que mora no Rio, que eu ficava muito com ela lá, e ela foi que grande me apresentou o Rio, me endereçou, ela foi um dia comigo lá na fundação, e depois a gente voltou para casa dela, ela mora num bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e quando a gente chegou, aquela coisa de bairro, todo mundo conhece todo mundo, ela foi me apresentar para uma pessoa que era um grande amigo dela, que era um moço que trabalhava na casa dela, e ela falou que eu quero te apresentar a minha sobrinha, que ela é cientista lá da Fiocruz. E aí, na época, morri de vergonha, claro, né, assim, estremeci de vergonha, derreti de vergonha. E depois eu fiquei pensando, o que é ser cientista da Fiocruz? Então, quando eu falava, por exemplo, que eu estudava na fundação, a grande dúvida das pessoas é, mas o que você faz lá? Né? A Fundação Oswaldo Cruz é para produção de fármacos, produção de vacina, produção de discursos em relação à saúde pública. O que você da história faz? E se a gente pensar, por exemplo, a Casa de Oswaldo Cruz como produção, a casa tem mais de 20 anos de existência. E espectros múltiplos de pesquisa extremamente consolidados já, com diversas áreas, não só com historiadores da ciência. Então, acho que a experiência, o experienciar, né, o vivenciar a pandemia do Covid-19, eu acredito que trará, sim, mais olhares para pensar e até talvez pela própria divulgação desse campo do conhecimento, desse campo de produção historiográfica. Então, nós estamos vendo, vimos muito e ainda vemos vários historiadores falando em diversos canais, trazendo diversas questões sobre os seus trabalhos, sobre interpretações da conjuntura atual da pandemia. Então, eu acho que ela traz, sim, outras luzes e outros reflexos para a gente pensar esse campo de produção historiográfica e para a gente pensar outras temáticas também como um campo extremamente profícuo de possibilidades de trabalho, de análise e de pesquisa. Sim. Temos mais uma aqui, que também é bem geralzona, assim, você já falou um pouquinho, mas qual é o papel da história diante de uma crise sanitária global? Como que pode trabalhar, assim, de uma forma... Pois é, qual o papel da história e qual o papel dos historiadores da ciência diante de uma crise dessa, né? Eu acho que uma das grandes questões que a gente tem nesse contexto é de pensar justamente como que, obviamente, contextos históricos não se repetem, mas a gente tem muito a aprender com essas ideias da história, com as questões históricas, né? E isso cai muito num discurso, que é um discurso do negacionismo, e aí de se negar a história, de se negar a ciência, de se negar essa produção. E quando a gente nega essas experiências, ou quando a gente nega essas possibilidades interpretativas, a gente nega esses discursos, a gente entra no obscurantismo de uma série de experiências, conjunturas que nos permitem pensar aspectos da nossa contemporaneidade. Então, eu acho que nós da história, nós historiadores da ciência, temos muito a dizer nesse contexto de crise sanitária global, não só pelas conjunturas de outras experiências passadas, mas para pensar justamente como que a saúde e a saúde pública, ela literalmente é global, toda a redundância da frase. E ela é global nos seus múltiplos sentidos. Pensar saúde não é pensar só, também, claro, e fortemente na produção de fármacos, na produção de vacinas, nos experimentos, mas também nas questões sociais, culturais, políticas que vêm com experiências. A experiência da pandemia do Covid-19 nos trouxe uma série de perspectivas de reflexão, por exemplo, em relação às questões sociais. O isolamento social é o grande elemento de controle da pandemia desde o seu início. Mas como que a gente pensa em isolamento, por exemplo, num país como o Brasil, de grande dimensão territorial e de grande disparidade social? Falar em isolamento para pessoas que podem, que têm privilégio de poder... governo negacionista, né? Exatamente. Que quando eu falo de isolamento para quem tem o privilégio de continuar recebendo seu salário, trabalhando em casa e podendo estar em casa, isso é diferente de falar em isolamento para aquelas pessoas que não conseguem fazer, não podem fazer o trabalho de casa, que elas têm que sair de casa, que elas têm que pegar uma condução, né, um transporte público lotado. A gente está falando, por exemplo, de pessoas em vulnerabilidade social e econômica,
que moram em cômodos extremamente pequenos, com famílias grandes, e aí altas taxas de desemprego. Então, negar a pandemia, justamente, é negar essa disparidade social. É negar todos esses reflexos de sociedade. Ah, a pandemia, a epidemia, ela atinge a todos da mesma forma. Não atinge a todos da mesma forma. O vírus, ele pode ser transmitido a todos, sim. Mas as formas de vivenciar essa epidemia, essa pandemia, elas são diferentes. E elas são diferentes justamente porque elas entram em questões sociais, em questões econômicas, em questões políticas, e aí tem o poder público, e aí tem toda uma análise da sociedade. Quando eu falo em análise, eu não estou falando só do campo teórico. Eu estou falando de se pensar essa sociedade e de se propor ações para se refletir nessa sociedade. A associação que eu trabalho, por exemplo, que é a FEMAMA, dos pacientes com câncer de mama, uma das grandes pautas políticas da FEMAMA agora foi: o câncer não pode esperar. E aí o paciente oncológico, ele foi, obviamente, né, sugerido a não ir aos hospitais no início da pandemia por conta do risco de contrair a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, tempo é crucial no tratamento oncológico. Então, a questão dos diagnósticos, dos exames, a principal luta da federação agora é justamente para que o poder público garanta e para que as pacientes tenham acesso aos serviços para continuar fazendo seus exames, para dar continuidade nos seus tratamentos, porque o tempo significa a vida das pessoas. Então, quando a gente fala da história das ciências, dos pesquisadores das ciências humanas para tratar questões de saúde, a gente está falando da saúde no seu espectro global. A gente está falando da saúde como uma multiplicidade de fatores. A saúde não só é a ausência da doença. A Sim. saúde ela tem várias questões contingenciais que são chaves para pensar em toda a sua complexidade. Realmente. Eu acho que de pergunta que nós recebemos foram só essas 5 mesmo. Acho que são essas que você já respondeu. Foram essas mesmo. Se você tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa que você queria comentar. Eu acho que o que eu tinha... Acho que eu perdi, não. Deixa eu dar uma voltada aqui. Dá uma olhadinha. Falei, a gente recebeu no inbox. Tem a Luísa também deixou aqui, mandou. Não, por aqui não. Acho que não. O pessoal não mandou nenhuma por aqui. Mas então é isso. O que eu tinha que colocar era mais essas questões para falar um pouco da minha experiência, para falar um pouco do dossiê também. Acho que mais do que falar é convidar as pessoas a acessarem, a verem o dossiê, a lerem o dossiê. Queria mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês. É um trabalho realmente muito sério que vocês fazem, com muita qualidade, com muita dedicação. E isso está refletido, obviamente, em toda a configuração da revista, na divulgação da revista, na divulgação dos trabalhos. E aí está disponibilizado também 100% online. Isso é um facilitador muito grande para acesso de diversas pessoas, de diversos locais. E para quem está buscando um tema de pesquisa, ou está na sua pesquisa, assim, o processo de pesquisa, gente, ele não é um processo linear. Então, ele é bem assim mesmo, né? A gente constrói, a gente reconstrói, e isso que é o bacana. Eu gosto de falar para meus alunos que se tá tudo suave, tudo tranquilo, Não tá bom. quanto mais problemático, quanto mais questão, quanto mais avultamento de coisas, é que o caminho está se desenhando, justamente. Porque pesquisa é reflexão, produção do conhecimento é reflexão. Então, naquela questão, né, de quais seriam os impactos do nosso cenário atual nas produções historiográficas sobre ciência e saúde, eu acho que daqui a alguns anos a gente ainda vai ver esses reflexos ainda de forma mais efetiva. Porque hoje a gente está pensando na nossa contemporaneidade, a gente está interpretando e construindo reflexões acerca da nossa contemporaneidade, mas nos próximos anos a gente vai começar a ver mais produções pensando esse contexto, pensando novas questões que vão surgir lá na frente, pensando outras temporalidades e outros contextos históricos, e pensar que a produção do conhecimento histórico ela também é dinâmica. Né? A historiografia ela não é parada e morta no tempo. Então a gente está o tempo todo ressignificando, pensando e dialogando, não para criticar outros trabalhos, mas para construir outras perspectivas. Até porque fontes, perspectivas teóricas, locais de fala e de produção levam a construções historiográficas que são peculiares, que são diferentes e que são ímpares. Isso é importante da gente deixar no rol. Então, para quem está começando uma pesquisa,
investir na pesquisa, investir nesse espaço de reflexão, investir na produção histórica, investir na historiografia. A história nos traz um rol fantástico para pensar a nossa sociedade de diversas temporalidades. Carolina, por exemplo, trabalha numa temporalidade totalmente diferente à minha, numa temática totalmente diferente. E aí, por exemplo, ela é especialista na área dela. Então, a historiografia, ela é formada de especialistas que têm as suas áreas específicas, que têm as suas ferramentas teórico-metodológicas específicas para o trabalho com tipos de fontes. Tudo pode ser fonte, tudo é passível de ser trabalhado, mas a historiografia, suas diversas áreas, ela tem as suas peculiaridades de trabalho. E certamente que esse contexto é um contexto que vai nos impulsionar muito para a construção dos trabalhos. Fica aí o convite para quem tem alguma propulsão pela história das ciências, para trabalhar, para quem ainda não está com o tema definido, né? Eu estou à disposição para vocês para conversar. Estou aqui no UFV, vocês acham meu e-mail facilmente no site do departamento da UFV. E aí é uma grande alegria quando a gente, Carol, ex-aluna, foi minha aluna, mas aluna do curso, Verdade. e ver os nossos ex-alunos brilhando é fantástico, é uma gratidão imensa de poder, né, visualizar vocês brilhando e saltando o mundo todo, mas deixar esse convite para o dossiê, para a pesquisa historiográfica, para o diálogo, porque eu acho que esse diálogo é muito importante. E por mais que a pandemia ela tenha nos tirado algumas questões de ressignificação, ela nos trouxe outros potenciais, como essa possibilidade de encontros virtuais Isso, né? Sim. com pessoas de diversos espaços. E aí nós vamos ter a Ampo Minas agora que vai acontecer em Viçosa, virtualmente. E nós gravamos, por exemplo, essa semana a conferência do Peter Burke. E aí ele está lá na Inglaterra e a gente aqui. Então essas possibilidades de diálogo, eles são extremamente importantes. Acho que vale a gente ressaltar como um dos fatores que esse contexto todo nos possibilitou também. Carol, também, se quiser falar alguma coisa, fazer. Eventos é o que mais tem, né? Até fico brincando, que às vezes a gente vai se inscrevendo, assim, tanto evento, quando você vê, às vezes, um até deu conflito com o outro, porque eu, né, assim, acho que essa parte de divulgação, as universidades, os departamentos estão bem. Foi obrigado, mas eu acho que facilitou muito, assim. Acho que principalmente para as pessoas, às vezes, da graduação, né? Assim, às vezes quer participar de um evento muito específico, mas é muito longe, a pessoa não tem condições de ir. E aí agora tá tudo muito facilitado, né? Tem a internet, então tem como acompanhar tudo. E a gente estava falando, você comentou sobre a questão de fontes da história oral, eu lembrei que tem muitas universidades, né, tem grupos de pesquisa que já estão fazendo entrevistas, né, com pessoas às vezes contaminadas, né, já recolhendo material para pesquisas de agora, mas que obviamente vão ser muito utilizadas também nas pesquisas futuras, né, especificamente sobre o Covid. Então vai ter bastante material aí para quem quiser trabalhar. E olha que fantástico você trabalhar com relatos de pacientes de uma pandemia de dimensões globais, como está sendo o Covid-19. Fantástico para o trabalho. Tem um comentário aqui, Josias Patrícia, falando que tem muito interesse por essa área da historiografia. Se tem interesse, investe sim. Né? É a minha área de realização, de pesquisa mesmo, a área na qual eu me encontrei. E se tem interesse, procura saber, se informar mais sobre a área, ler os artigos. Se for essa mesmo, estamos abertos também para qualquer tipo de ajuda. Né, Vanessa? Assim, principalmente eu acho que para quem está iniciando, que, né, acaba que, mesmo que são mais resumidos, tem ali um debate historiográfico para vocês contextualizar, tem sempre uma referência que ajuda, a indicação de fontes, né, de onde pode achar aquela fonte está sendo trabalhado. Então, eu acho que artigo é uma ferramenta muito bacana para quem, principalmente para quem está iniciando, assim, contextualizar mesmo, né? Dentro dos debates historiográficos. Pensar Exatamente. mesmo, ter ideias, né? Igual você falou, uma cronologia que é importante a gente iniciar, já tendo pelo menos um recorte. Então, ajuda muito. Sim, e eu falo para vocês, né, para a gente já estar caminhando, daqui a pouco o Instagram nos corta.
Além, né, nós temos outros artigos também, que são os artigos de envio que não estão necessariamente no dossiê, então temos uma revista muito completa em relação a perspectivas e as infinitas possibilidades. E dos artigos do dossiê, eu digo para vocês que eu aprendi muitíssimo lendo esses artigos e trabalhando nesses artigos para organização, e tenho certeza que vocês também vão aproveitar muito e conseguir beber muito deles, justamente nisso que a Carol estava falando, das fontes, os autores que eles dialogaram, para pensar as infinitas possibilidades que nós temos ali, que são possíveis de serem trabalhadas em diversos âmbitos dessa produção do conhecimento historiográfico. Ai, ótimo. Então, pessoal, mais uma vez reforçando que o nosso dossiê já está disponível no site da Temporalidades. Tem o link na bio aqui do Instagram, tem o link direto lá do site. Além dos artigos, né, específicos do dossiê de História da Ciência, nós temos artigos livres também, com outras temáticas. Temos resenha e 2 entrevistas, uma com a professora Anne, que a Vanessa citou, e também com a professora Miriam Hermeto. Nós também queremos deixar aqui o agradecimento registrado para as duas também por terem colaborado com a gente, com as entrevistas, e tá super bacana. Então, para encerrar, agradeço mais uma vez, Vanessa, pela disponibilidade da organização do dossiê, de vir aqui falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre as pesquisas dentro do campo. E eu, pelo seu tempo, agradeço também ao pessoal que está assistindo, ter vindo participar também com a gente aqui. E aí é isso. Aí, Vanessa, a gente também sempre pede para os nossos convidados deixarem depois, assim, umas 2, 3 referências bibliográficas para quem está começando. E aí depois, se você quiser falar, ou então depois você me passa e eu coloco na descrição do vídeo. Que aí também para ajudar a dar um norte para o pessoal que está querendo pesquisar dentro dessa área. Eu vou separar algumas sugestões e vou passar para vocês. Eu vi que tem uma resenha do trabalho do Boaventura sobre a geografia do vírus, acho que é esse que chama o trabalho, esqueci, mas que é um livro fantástico também, então já indico a leitura da resenha, que é um livro muito legal para se pensar esse contexto e pensar essa possibilidade de pesquisa. Eu vou trazer depois outras sugestões também para vocês, e quem tiver depois alguma dúvida, quiser conversar mais um pouco, só me escrever que a gente vai construindo isso junto. Ai, ótimo. Então é isso. Obrigada, pessoal. Daqui a 15 dias teremos live. Aí vocês acompanhem com a gente. Lembrando também que a nossa revista recebe artigos em fluxo contínuo. Então, vocês podem enviar de temas livres. E logo, logo, a gente vai ter aí a divulgação da temática do nosso próximo dossiê. Tá bom? Então, obrigada, Vanessa. Boa noite. Todo mundo aí, espero que todo mundo fique bem. Se cuidem aí nessa loucura. E é isso. Obrigada. Obrigada, eu. Tchau, tchau. Tchau.